A gente volta a falar sobre a reforma administrativa. Aliás, não é? É um assunto que se arrasta há tanto tempo. Hoje, aqui na discussão do programa, a gente fala, a gente não tem nada para abrir que não seja a reforma administrativa. O programa, a gente já falou tanto sobre isso, mas acho que já falamos tanto e vamos continuar falando pela relevância do assunto e pela novidade, não é? Que finalmente chegou uma proposta ao Congresso Nacional, boa, ruim, pouco ou menos ousada, o fato é que ela foi apresentada. Quem está com a gente aqui, direto de Brasília, é o jornalista Sérgio Amaral, ele que é o chefe do jornalismo da Band em Brasília. E ele que hoje está sorridente por causa do VAR. Ah, é verdade isso, Serginho? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Thaís. Eu nem São Paulino Bom sou, dia, hein, Eduardo. Você Olha, eu estou sorridente por causa do VAR, mas é um absurdo, né? Aquele negócio de 2 centímetros para cá, 2 centímetros para lá, isso aí é uma palhaçada no futebol. O VAR mudou a regra do jogo sem os caras perceberem. É verdade. É uma doideira, olha, né? Ontem o meu Galo foi beneficiado, mas por um negócio absurdo, né? Absurdo mesmo, é uma maluquice isso. Do jeito que foi beneficiado ontem, vai ser prejudicado depois de amanhã e não dá para ninguém chiar, porque falam que como é que é a tecnologia, mas, bom, mas o não nosso é assunto aqui é outro, feitiçaria, né? é a tecnologia, já dizia a feiticeira. Você desenterrou essa, hein, Edu? Sou velho aqui nessa casa, viu? Olha, o Sérgio Amaral tá aqui com a gente. Edu, Oi, Sérgio. você está mostrando que o Edu está mostrando que ele é mais ou menos meu contemporâneo. Eu hein? comecei na achava que não Bandeirantes era, em não, mas- 95, ela andava aqui no corredor, Sérgio. Eu confesso que essa frase que ele estou agora eu desconheço, nunca ouvi, sim, tá certo? Tu já vi uma vez na internet. O Sérgio Amaral, ele mandou aqui uma pergunta pra gente que é perfeita, Edu, é a seguinte. Começa com que é por minha conta. O autor da proposta da reforma administrativa, Paulo Webel, saiu do governo há 3 semanas, dizendo que estava triste, não tinha espaço, a reforma não andava, nada funcionava, e saiu. Saiu junto com o Salim Matar, inclusive, saiu dizendo a mesma coisa sobre as privatizações. E aí, depois de 3 semanas, surpresa, a proposta é enviada ao Congresso. O que aconteceu aqui, hein, Sérgio? Parodiando o seu ué. Ué. Foi pior do que isso. Uai, né? uai é Porque pro Sérgio porque ele é mineiro. Uai. O Webel saiu, inclusive, argumentando que não tinha o que ficar fazendo no governo, porque a proposta que ele apresentou, o governo já tinha decidido que só ia enviar para o Congresso no ano que vem, 2021. Por que agora? Por que mudou? Coisas da política, né? A gente sabe que o presidente nunca foi um entusiasta da reforma administrativa, isso não é segredo para ninguém, né? Mas ali, no episódio da saída do Paulo Webel e do Salim Matar, teve ali um certo desgaste para o governo, né? Com muita gente e o tal mercado apreensivos com o futuro da economia, o futuro do país, criou-se ali uma dúvida sobre o real compromisso do presidente com o rigor fiscal. Todo mundo lembra disso, né? Aí, semana passada, veio tombo no PIB, a constatação de que no último trimestre a economia encolheu quase 10%. Quer dizer, o governo precisava dar uma resposta, trazer os agentes econômicos de volta para o lado dele, recuperar um pouco da credibilidade. Então, tirou da cartola a reforma administrativa que estava prontinha. O Paulo Webel tinha deixado tudo prontinho. Agora, a gente sabe que essa que foi apresentada não foi exatamente aquela que ele tinha deixado, né? Deve estar mordido, né? Olhando, puxa vida, né? Só peguei a parte ruim da coisa. Estamos citando muito o exterior hoje. For English to see, né? Para inglês ver. Por que a proposta ficou aquém da original, hein, Sérgio? Olha, de novo a política, né, Thaís? O governo precisava apresentar algum resultado para o mercado. Ele precisa apresentar, mas ele sabe que aprovar aquela reforma como proposta originalmente ia ser muito difícil. O poder de pressão do funcionalismo é grande no Congresso, né? O lobby deles é fortíssimo, já estava atuando e continuou atuando quando o Bolsonaro falou: vou apresentar a reforma administrativa semana que vem. Aí foi aquele barata voa lá no Congresso, né? Muito deputado importante, inclusive do Centrão, o novo aliado do governo, né? Muitos deles convenceram o presidente e o ministro Paulo Guedes que não dava para fazer a reforma assim tão profunda, né? A saída, então, foi aquela velha história de entregar os anéis para manter o dedo, né? Mais ou menos o seguinte: se não dá para aprovar a reforma ideal, vamos pelo menos aprovar uma reforma possível. E
E essa reforma possível que sobrou aí, ela ajuda? É boa? Olha, até ajuda, mas ficou longe, longe da reforma ideal, a que seria ótima. E ficou longe também na questão de tempo, né? Porque ela coloca lá para frente qualquer tipo de efeito que ela possa vir a ter, né, Sérgio? Exatamente, não vai ter efeito nenhum a curtíssimo prazo, médio para longo prazo, só vai pegar os funcionários, só vai atingir os funcionários que entrarem para o setor público depois que essa reforma for aprovada. E o principal, que muita gente reclama, né, que causou muita reclamação, foi que no começo, desde o começo do governo, o próprio presidente, o próprio ministro Paulo Guedes, sempre falavam, eu escutei até o presidente do Supremo, Toffoli, falando que é preciso que a nata do setor público também dê sua cota de contribuição. E aí, como se diz lá na minha terra, quem está dando a cota de contribuição é a ratatouille, não é a nata, não, né? Sérgio, isso a gente dizia um pouquinho mais cedo. Fosse de fato uma reforma administrativa, uma reforma do Estado, né? E não um recado para o mercado, dá qualquer coisa aí para acalmar a turma. Ontem, no lançamento da reforma, estariam o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República e o presidente do Supremo. Haveria uma concertação entre os poderes, porque é sabido e muito bem sabido que o executivo não pode propor mudanças desse porte. Aliás, dentro do poder legislativo e nem do judiciário. Edu, excluindo a questão do judiciário, que nesse caso não caberia mais o que tinha de papagaio de pirata aparecendo no dia da prorrogação do auxílio emergencial, não é? Ali era uma fila para aparecer no microfone, Todos ali. E hoje? Né? Ontem, esses eu queria ver ontem ali para cortar direito de funcionário público. Aí eu queria ver quantos papagaios de pirata iam ter, porque daí nessa hora é difícil. Mas só para voltar naquilo que a gente tinha dito antes, mas para isso acontecer precisaria ter tido um clima de construção dessa reforma, a começar por um clima de construção com o Congresso Nacional. Ficar tratando o Congresso Nacional, esse negócio a velha política, na hora difícil, dá nisso aí, Sérgio. Dá nisso aí, com certeza. E todo o discurso desde o começo, né? É verdade que tem muita distorção no serviço público? Tem muito privilégio? Tem, mas você tem que mostrar que você quer combater exatamente as distorções, os privilégios. Você não quer combater, você nem pode combater o servidor público normal. Eu usei a palavra ratatouille, não é no menosprezo, não, mas é só para dizer o seguinte, aqueles que não têm esses privilégios, que não pertencem à nata do serviço público, esses aí são os que seguram a peteca, que mantêm a prestação de serviço, bem ou mal, mantêm o mínimo de prestação de serviço à população, né? Então, além de tudo, ainda teve isso, né? Olha, não dá para atacar o serviço público como se o serviço público fosse um campo de ervas daninhas. Não, é para atacar as ervas daninhas que tem nesse serviço público aí. E isso, até hoje, acho que não ficou muito bem claro para o povão. A população ainda não comprou esse discurso, né? E aí, se a população como um todo não comprou esse discurso, fica fácil para essa nata, para essas ervas daninhas aí que se apropriam, que se servem do serviço público e não servem ao serviço público, fica fácil para elas atuarem com muita força, com esse lobby forte lá dentro do Congresso. É, né? Fundamental você colocar também. isso, viu, Sérgio? Porque a gente vê aqui muitos ouvintes, às vezes ficam bravos conosco aqui, falando, puxa vida, ontem a gente recebeu aqui uma manifestação muito legal, inclusive, de uma merendeira da Praia Grande. Ela fez questão de mandar o olerite dela. Ela ganhava R$ 1.300 por mês e com os descontos ela estava recebendo 670. Fala, gente, vocês estão dizendo que a gente que é funcionário público é marajá, tem benefício? Olha aqui o meu olerite. E não é isso. É um pedaço muito pequeno e que custa muito caro. Aliás, eu vou colocar mais um ouvinte aqui na nossa conversa. Bom dia. Já a reforma da Previdência para o setor privado, para o trabalhador comum, saiu de imediato. A gente foi prejudicado logo de cara. Por que não os grandes? Mauro Graciani, São Paulo. O governo está mais cheio de dedos agora na reforma administrativa do que estava na reforma da Previdência? Não sei se mais cheio de dedos, mas igualmente cheio de dedos, acho que pelo menos, Thaís. Só para deixar claro isso, aqui fala um neto de secretária da Escola Técnica Federal de São Paulo,
sobrinho de professores, filho de professor, inclusive, né, que acho que, e também com 11 anos de Brasília, aprendi a separar um pouquinho o servidor do sorvedor. Porque nós temos também, né, uma quantidade razoável de sorvedores públicos. São aqueles que vão para o Estado, eles fazem um concurso público para encontrar uma árvore para sentar embaixo. Então eles acham que como eles se esforçaram tanto para entrar, depois que entraram não precisa mais se esforçar. Só que esses são uma minoria. Esses são uma minoria, mas eles existem. E é esse tipo de servidor ou sorvedor que deve ser combatido. Só deixando isso claro, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, é um terreno complicado para um governante. É um terreno complicado para um governante. Primeiro porque mexe com a estrutura muito próxima. Depois porque mexe com interesses muito próximos de quem está na estrutura próxima. E depois porque mexe com interesses muito próximos de quem vota em quem está com interesses muito próximos na estrutura muito próxima. Então é muito complicado. É mesmo tão difícil quanto a reforma previdenciária, só que a previdenciária os caras não estão ali trabalhando porque eles já são aposentados. Então ali é só essa a diferença. A pressão é mais difusa Exatamente. do que quando se mexe com funcionalismo, né, Sérgio? Com certeza. Agora eu queria pedir licença para o Eduardo, porque eu já anotei aqui, vou usar sempre, dando o devido crédito, claro, porque eu acho que você falou aí, é uma expressão pequenininha, mas que é chave para isso tudo aí, é separar o servidor do sorvedor. Fantástico isso aí. Agora, tem uma outra coisa, um outro probleminha que essa reforma trouxe, né? Que é o que eu acho que vai dar mais problema lá dentro do Congresso, embora muitos apoiadores, muitos aliados do presidente vão concordar com isso. É aquela história ali, né? Que eu acho que é a maior possibilidade de esquentar a discussão, é o poder dado ao presidente da República de tomar decisões unilaterais sobre um monte de coisas ali na administração. Quer dizer, o presidente pode decidir sobre eliminação de vagas, de cargos, pode decidir sobre o futuro de autarquias. Já pensou? O presidente da República acorda um dia lá e fala: eu vou acabar lá com o ICMBio, eu vou acabar com a universidade tal, ou, no limite, vou acabar com o Banco Central. Pode, pelo que está ali na reforma, pode. Aí alguém pode falar: o presidente nunca faria isso, o presidente Bolsonaro está pensando lá no futuro e tudo. Tá bom, o presidente Bolsonaro está apresentando isso aí, ele pode até não ter essa vontade num belo dia aí, mas quem sabe quem vem lá no futuro, quem vem depois, qual presidente de plantão daqui 4 anos, daqui 12 anos, daqui 20 anos, ninguém sabe quem vai ser. E esse cara pode um belo dia acordar, dar na pituca dele ali, vou meter a cumbuca ali no Banco Central. Quer dizer, é um negócio complicado, isso aí vai dar muito pano para a manga. E o pior de tudo, a reforma que já não vai trazer efeitos imediatos, né? São efeitos de médio e longo prazo, a gente corre ainda um outro risco. Essa reforma, como foi dito, virá em algumas etapas, ela pode demorar muito, e aí arrasta até o final do ano, arrasta até o ano que vem, arrasta até 2022, 2022 é ano eleitoral, aí vamos deixar para o próximo governo. Esse é um risco grande também, né? Sérgio Amaral, jornalista, nosso companheiro da Band Brasília. Obrigada, Sérgio. Bom feriadão para você, hein? Obrigado, bom feriadão também para você, para o Eduardo e para todo mundo que está aqui com a gente no Gente. Abraço, Sérgio.